Lucas capítulo 10, versículo 25, nós vamos ler até o versículo 37. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por uma mensagem, ó Deus, tão poderosa. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor falou nessa série, ó Pai. Que possamos encerrar, ó Deus, essa série com o Senhor falando profundamente aos nossos corações. Que possamos entender, ó Deus, a importância de alcançar uma justiça social na nossa vida, no nosso país, no teu reino, ó Pai. Obrigado por tudo. Que o Senhor toque o nosso coração, abra a nossa mente e que a gente possa, ó Deus, ouvir a tua voz, ó Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é muito conhecido, né? O texto da parábola do bom samaritano. Agora, essa parábola ela tem um contexto muito interessante. Eu escolhi esse texto para a gente encerrar essa série por um motivo. A série a gente começou falando sobre o pobre e sobre o rico, né? Lá baseado no livro de Antônio Carlos Costa. Depois que a gente introduziu essa questão do pobre, a gente falou 2 mensagens introdutórias para essa. A primeira mensagem foi sobre o Evangelho. A gente precisava entender o Evangelho que a igreja leva para a rua, porque se você não entende o Evangelho, você não pode ir para a rua, porque você não sabe o que é que você vai falar na rua. A segunda coisa que a gente falou semana passada foi sobre cultura, porque esse Evangelho que você acredita, ele precisa, a água do Evangelho, ela precisa ir num copo que a pessoa saiba beber, que a pessoa consiga entender, e esse é o poder da cultura na pregação do Evangelho. A gente falou sobre isso semana passada. Só que hoje, entendendo o que é o Evangelho, entendendo a importância da cultura na pregação do Evangelho, a gente vai entrar definitivamente na questão da rua. Existe um cara, um perito na lei, segundo esse texto que nós lemos, que chega próximo a Jesus e faz uma pergunta extremamente capciosa para Jesus, porque ele queria pôr Jesus à prova. Ele pergunta uma coisa simples para Jesus. Ele diz lá no versículo 25: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Simples demais, né? O cara faz essa pergunta para Jesus, para saber se Jesus ia negar a importância da lei e de Moisés, né? Então ele estava querendo pôr Jesus à prova. Jesus, sabendo que ele é um mestre da lei, devolve a pergunta e diz assim: olha, o que é que está escrito na lei? Diga aí, o que é que está na lei? Aí o cara diz: a lei diz lá em Levítico: ame ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e tal. E também está lá na lei, lá em Deuteronômio: amarás o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz: beleza, faça isso e você tem vida eterna. O cara morre de medo com um negócio desse, né? O cara morre de medo, porque quer dizer que eu vou ter que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Aí ele faz assim:
Diz Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Jesus, só uma dúvida, quem é o próximo mesmo? Né? Só para eu entender o gabarito aqui, para não ir para o inferno por não saber direito. Essa pergunta, gente, ela é complicada, porque se eu dissesse assim para você: olha, tu quer ser salvo? Sim ou não? Diga, sim ou não? Você quer ser salvo? Sim, beleza. Sabe o que é que você precisa fazer? É simples, você ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e você ame ao próximo como a si mesmo. Tu vai para o céu ou tu vai para o inferno? Responde, meu filho, deixa de ser medroso. Tu não vai porque tu vai dizer não. Ah, Tiago, vou dizer não, que a palavra tem poder. Tem não. Você ia para o inferno, meu amigo. Se você dependesse das suas obras para ir para o céu, você não iria nunca. E esse cara, apesar de saber que ele é perito na lei, ele entendeu que ele somente com esses mandamentos, ele não conseguiria ir para o céu, porque ele sabe que lá no fundo ele não cumpre isso. Lá no fundo ele não consegue amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu sentimento, mas principalmente, gente, ele não sabe amar o próximo. Ele não sabe amar o próximo. Essa discussão sobre esses dois mandamentos que resumem a lei é muito interessante. Porque a discussão que a gente vive hoje, polarizada no Brasil, no mundo, quando se fala de política social, a gente sempre polariza, né? Ou eu sou de esquerda, né? Ou eu sou de direita. Normalmente o pessoal de direita, nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil mais ou menos, mas esse pessoal de direita, ele é voltado muito para a moral. Né? Normalmente quem defende a direita são os cristãos, né? Alguns cristãos tradicionais, nos Estados Unidos é muito assim, cristãos fundamentalistas, então eles defendem muito esse posicionamento de direita. Esse posicionamento de direita, ele está muito voltado para a questão individual, para a questão moral. Né? Então, o que é a minha fé para esse pessoal aqui? Não, a minha fé é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é uma fé muito pessoal, muito individual. Então amar a Deus é o quê? Amar a Deus é não trair minha namorada. Amar a Deus é o quê? É não ver pornografia. Amar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento é o quê? É não mentir. Né? Enfim. Então, para esse pessoal aqui, o pecado, ele está muito voltado para a questão moral, para a questão da santidade. Tá? Do meu lado esquerdo, eu tenho pessoas que não falam nem muito sobre o amar a Deus, mas eles falam muito sobre o quê? Amar o próximo. Então aqui do meu lado esquerdo, eu tenho pessoas que rechaçam um pouco ali o pessoal do lado direito, porque dizem que eu preciso, na verdade, cuidar do próximo, amar o próximo, né, me doar ao próximo. Eles esquecem um pouco na teologia, eles esquecem um pouco doutrinas básicas da nossa fé, né, sobre a salvação pela fé e tudo mais, e eles supervalorizam o quê? Eles supervalorizam a ação social. Quem encabeça esse movimento aqui hoje no meu protestante é uma teologia chamada Teologia da Missão Integral. Essa teologia que trouxe muita coisa boa para o Evangelho, eu já preguei aqui sobre ela, já fiz séries sobre ela, mas é uma teologia que tem descambado muito para uma teologia da libertação. E a teologia da libertação vai dizer que a salvação, na verdade, não é a salvação da alma, mas é uma salvação da conjuntura social. Então, você é salvo quando eu lhe dou um pão para você comer. Então, esse pessoal aqui, mais do meu lado esquerdo, eles esquecem a fé para você ser salvo e se preocupam somente com o seu corpo e esquecem da sua alma. Essa galera do meu lado direito olha muito para a sua alma, fala muito sobre salvação, fala muito sobre pecado, mas ela esquece que você passa fome e que ela também precisa de um pão para se alimentar. Aí você vai dizer: Tiago, e a Bíblia está onde? A Bíblia está do lado direito ou a Bíblia está do lado esquerdo? A Bíblia, meu irmão, ela não é polarizada, primeiro, por nenhum partido político, não é polarizada, muito menos por essa conjuntura de esquerda e de direita. A Bíblia diz o seguinte: você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas você tem que amar o seu próximo. Aí você me pergunta: Tiago, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Isso é uma questão muito interessante. Eu queria que a gente visse alguns versículos, né?
Eu queria que a gente visse alguns versículos. Tem um versículo lá em Provérbios, diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Tem alguns outros textos, né? Deixa eu ler outro texto aqui, para você acreditar mais. Está lá em Isaías 58. Isaías 58 ele diz assim: o jejum que desejo não é esse. O jejum que eu quero é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com um faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Vou ler outro, você ainda está meio em dúvida, né? Amós, capítulo 2. Abra aí em Amós. Estou brincando, gente. Não quis que você abrisse Isaías, imagina Amós. Amós 2, 6, ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Entenda uma coisa, a Bíblia, ela não fala somente de uma santidade individual, o meu pecado, a pornografia, eu traí minha esposa. Não, a Bíblia coloca no mesmo patamar o pecado de uma suruba do pecado de oprimir o pobre. É pecado, meu amigo, a pornografia, mas é pecado também você não ligar para o pobre. A Bíblia coloca, gente, no mesmo patamar, o pecado da pornografia, da prostituição, da mentira, ele coloca no mesmo patamar o pecado da opressão social, o pecado da omissão diante do pobre, diante do necessitado, diante da viúva, sabe, diante do estrangeiro, diante daqueles que precisam. O fato é que a gente está muito bitolado com a questão individual. Nessa questão a gente está muito na direita, sabe? Nossa fé está muito vinculada àquilo que eu faço com Deus. E a gente esquece o lado da esquerda aqui, que é a minha relação com Deus baseada na minha relação com o próximo. A minha fé não está ligada apenas à minha relação com Deus, mas a minha fé e a minha forma de me relacionar com Deus está muito vinculada à forma como eu me relaciono com o outro. É o texto de Provérbios diz que se você esnoba o pobre, você humilha Deus. E se você ajuda o pobre, você honra a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, em muitas religiões no mundo, Deus, ele encarna na pessoa de grandes autoridades. No Egito, por exemplo, né, Deus, ele estava ali na função da maior autoridade do faraó. Né? Em muitas civilizações sempre foi assim, o Deus ele sempre estava na alta classe, na alta corte, né? Nas grandes autoridades. Só o cristianismo, preste atenção, só no cristianismo Deus se compara ao pobre. Só no cristianismo Deus é visto no pobre. Ah, como é que eu vejo Deus? Olha o presidente. Olha o ministro do STF. Ah, como é que eu vejo Deus? Olha, como é que eu vejo Deus? A Bíblia diz que é olhando o pobre. Só no cristianismo Deus se identifica, é visto na figura do pobre. E isso é tão profundo, gente, que em Mateus 25, a Bíblia diz que algumas pessoas ajudaram a viúva, sabe, ajudaram um estrangeiro, deram um copo d'água para uma pessoa que tinha necessidade, e Jesus disse, olha, vocês me deram água quando eu precisei para beber. E os discípulos disseram, mas Jesus, quando foi que eu fiz isso? E eles disseram, você fez isso para mim, quando você fez isso para o pobre. Só no cristianismo Deus se identifica com o pobre. E Jesus, gente, ele encarnou no pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, sabe? Cheio de bosta de vaca, de porco, sujo,
sabe? Sujo, jogado, excluído. Lá estava Jesus, lá estava o rei. Quando uma criança nascia, você fazia um sacrifício de um cordeiro. Mas se você fosse muito pobre, você sacrificaria um passarinho. Maria e José sacrificaram 2 passarinhos. Tamanha a pobreza. A Bíblia não relata mais a José, então provavelmente José morreu na infância de Jesus ou na adolescência, o que fez com que Jesus assumisse uma função de trabalhar, de sustentar a sua casa. Tem um livro muito interessante que analisa, jurídico, que analisa o julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo, gente, foi a maior injustiça que você pode pensar na face da terra. Você que é do direito, aí você sabe. O julgamento de Jesus foi o julgamento mais errado de todos. Ele feriu o princípio da legalidade, o princípio do contraditório, o princípio da dignidade. Ele feriu o artigo 5º todinho da Constituição. A Constituição inteira foi... Ele não teve direito à defesa. Jesus não teve direito à defesa. O julgamento foi à noite. Foi à noite. Não existiam provas. Ele foi açoitado antes de ser julgado. E no final o imperador não achou prova nenhuma. Aí fez o quê? Não, mas eu vou lavar minha mão aqui e mato de todo jeito. Ele foi condenado sem nenhuma prova. E ele foi assassinado injustamente. Eu estou dizendo tudo isso para lhe explicar uma coisa. O nosso Deus, ele é visto no necessitado. O nosso Deus, ele entende a injustiça. Não existe ninguém no mundo, John Stott disse isso, não existe ninguém no mundo que possa apontar o dedo para Deus e dizer: Deus, olha a injustiça que eu vivo. Não existe ninguém que pode colocar o dedo na cara do Senhor e dizer: Deus, olha a situação pobre que eu vivo, olha a necessidade que eu passo. Ninguém pode acusar Deus da dor que sente, porque só no cristianismo nós temos um Deus que se identifica tanto com a dor do pobre, que Ele encarnou na pobreza. Ele encarnou no necessitado, Ele sabe o que é a injustiça. Ele sabe o que é a dor do faminto, ele sabe o que é a fome daquele que não tem o que comer, ele sabe o que é a sede do necessitado, ele sabe, gente, ele sabe a dor de sofrer injustamente acusações pelo que ele não fez. Deus reconhece a dor do pobre e Deus é visto no pobre. Deus não é visto em mais ninguém nas Escrituras, além da igreja dele. Deus é reconhecido pela igreja e Deus é reconhecido pelo pobre. Se nós não amamos o pobre, nós não amamos a Deus. O pessoal do lado de cá acha que amar a Deus está muito vinculado ao que ele faz com Deus. Amar a Deus também é o que você faz com o próximo. Aí o texto conta, Jesus, depois disso, conta uma parábola, Ele quer saber quem é o próximo, vou lhe contar quem é o próximo. Estava passando um homem qualquer, provavelmente um judeu, Estava passando um judeu, e aí espancam um cara. Acho que era lá em Conceição, viu? Perigoso de jeito. Espanca o cara. O cara fica jogado. Levam o carro dele embora, iPhone, tudo. O cara fica lá jogado, ferido, a ponto de morrer. Aí passa um pastor. O pastor passa num carrão, estava ocupado para pregar, vê o cara na rua e diz o quê? Isso deve ser um bêbado. Porque tem uma coisa. Existem poucas coisas na Bíblia que são tão claras como a necessidade, o mandamento de amar o pobre, de amar o necessitado. Mas nós colocamos inúmeras desculpas para não fazer isso. Tem um cara chamado Jonathan Edwards, que ele fez uma pregação só sobre isso. E ele diz as desculpas que nós damos para nós mesmos para não amar o pobre. Então, provavelmente esse cara passa, vê o cara jogado na rua e diz o quê? Não, ele fez por merecer. Essa é uma grande sacada da galera aqui, desse lado de cá, Não, ele fez, porque tudo é mérito. Tudo é meritocracia. E na base da meritocracia a gente olha para o pobre e diz o quê? Ele não trabalhou o suficiente.
ele não estudou como eu. Eu sou um desgraçado para estudar. Eu tenho tudo que eu tenho porque eu estudei. Eu queria que tu tivesse nascido lá no Tibete, em cima de uma montanha, no meio de uma poça de lama. Eu queria saber se você ia ter as oportunidades que você tem hoje. Eu queria que você tivesse nascido lá no interior, lá em Conceição. Queria que você tivesse nascido lá no fim do mundo, com um pai que não teve a condição que você teve. Queria que você tivesse nascido numa comunidade carente, onde você com 5 anos vê todo mundo usando arma, e que o normal é matar, e que o normal é roubar. Ou que você tivesse sido estuprado com 10 anos, como um dia desse eu acompanhei um caso. Nós somos, gente, sim, fruto de muitos dos nossos méritos, mas nós somos também fruto de muita graça de Deus, que nos colocou na família que nós estamos, que nos fez nascer numa cidade que nos deu oportunidade, que nos fez ter a possibilidade de frequentar uma igreja que pregava o Evangelho. Nós somos, gente, fruto unicamente da graça de Deus. Você não pode ficar olhando para o pobre e achar que ele está ali porque ele mereceu, porque ele fez por estar. Ele até pode ter feito por merecer, ele até pode ter, sabe? Uma vez a igreja ajudou uma viúva que morava ao lado da igreja. Essa viúva tinha 4 filhos, estava devendo as contas tudinho, a conta de luz estava atrasada, ia cortar a luz, não tinha água, não tinha gás, não tinha feira, não tinha nada. Aí os diáconos da igreja se reuniram e deram dinheiro para a viúva. Deram dinheiro para essa viúva, para ela pagar a conta de água, né, de energia, não sei o quê. Diz que ela pegou o dinheiro e comprou uma bicicleta para o menino. Aí pegou outra parte do dinheiro e levou num fast food da vida. Levou os 4 meninos, peça aí o combo. Né? Diz que passa os diáconos, tá ela saindo no fast food e o menino andando em bicicleta. Aí fala, meu Deus do céu, a gente deu tanto dinheiro assim para essa mulher. Aí deu para ela pagar as contas, deu para fazer isso tudo. Diz que vamos conversar com a viúva, né? Mulher, você pagou a conta de energia? Não. Você pagou a conta de água? Não. Você comprou o gás? Não. Você comprou comida? Não. Comi agora, os meninos comeram agora. Um Big Mac. Lutei tanto para não dizer a rede, né? Diz que os diáconos se reuniram. Isso é uma ingrata. Isso é uma burra. Está passando necessidade porque é burra. Porque não sabe mexer com dinheiro. Né? A gente não vai dar mais não, vamos cancelar. Diz que o pastor muito sabiamente fez, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a viúva, né? Deixa ela falar. Diz que traz a viúva para a reunião com os diáconos. Mulher, por que você tinha tanta dívida e comprou uma bicicleta e levou o menino para um restaurante? Diz que essa mulher fez, gente, me desculpe, mas esses meus filhos são criados somente por uma mãe, nunca tiveram um pai, nunca pude dar nada para eles, nunca pude levá-los a algum lugar. Então, na hora, a única coisa que me veio na cabeça foi, por algum momento, ser normal. Em algum momento, permitir aos meus filhos fazer parte de uma família normal. Diz que o pastor olhou para os diáconos assim, bem com aquela cara de, toma. Olhou para os diáconos e fizeram, e aí, vamos cortar? Ela é injusta? Não, é porque a gente não sabe a dor do outro. A gente não sabe o que o outro passa. Diz que o pastor passa, desvia do samaritano, desvia melhor dizendo, do judeu. Depois passa o líder do ministério de louvor da igreja. Sempre tem que sobrar para o louvor, né? Tem que sobrar para o louvor. Passa André Felipe, né? Passa longe, meu amigo, longe. Né? Aí vem um samaritano. Gente, samaritano, ele era uma desgraça cultural. Por quê? Por quê? O samaritano, ele era considerado, e ele era realmente um mestiço, porque ele era um judeu, inicialmente judeu, que começou a formar famílias com pessoas de outras culturas, né, pagãos, e eles começaram a pegar a fé judaica e a fazer um sincretismo religioso, né, a misturar coisas do judaísmo com outras religiões. Então o samaritano, ele era odiado pelos judeus.
era odiado pelos judeus, né? Era uma rixa grande, meu amigo. Era tipo flamenguista e vascaíno, entendeu? Era um negócio bem... Tipo João Pessoa, Campina Grande, né? Meus amigos de Campina aí. Diz que o judeu passa, o samaritano passa, vê o judeu, ajuda o judeu, levanta o cara, limpa as feridas do cara, ajuda esse cara. Eu fico pensando uma coisa inicialmente, sabe? Por que Jesus não contou a história ao contrário? Por que Jesus não conta a história ao contrário? Por que Jesus não chega, está falando para o judeu, né? O cara, mestre da lei e tal, e diz assim, mestre da lei, está no chão um samaritano, aí tu passa no teu carrão, vê o samaritano lá espancado, esmurrado, estuprado, tu ajuda? Jesus não ia falar isso. Por quê? Porque ele nunca ia ajudar um samaritano. Ele nunca ia ajudar um samaritano. Mas Jesus, ele quis fazer de outra forma. Jesus quis colocar o judeu como a vítima. Jesus, ele quis colocar o judeu como a vítima. O mais lógico, já que ele estava falando sobre quem é o próximo, era colocar o judeu como a pessoa que ia ajudar e não como a vítima. O samaritano, melhor dizendo. Mas Jesus coloca o judeu como a vítima. E o que Jesus está querendo fazer aqui, por um momento, por um relance, é permitir que a gente entenda o lado do outro. Eu vou dizer uma coisa, eu nasci numa família classe média baixa, nem sei se isso existe, como é isso, mas eu tinha todinho em casa, eu comia bolacha recheada, entendeu? Eu comia aquele negócio de leite ninho com Nescau e farinha láctea. Quem pode fazer isso, para mim, é rico, entendeu? Eu nunca passei fome, entendeu? Nunca passei fome. Nunca estudei em escola pública, nunca, estudei 1 ano apenas, no 3º ano do ensino médio, depois que meu pai me ameaçou a vida todinha, cumpriu lá no 3º ano. Se você não estudava, vai para a escola pública. Eu, no 3º ano do ensino médio, ele cumpriu a promessa, né? Por 1 ano eu não escapei da promessa dele. Dia desse não, eu era solteiro ainda, a gente namorava já, e Daiane sempre teve plano de saúde, mas teve um ano que a gente saiu de um acampamento e ela machucou um pé. E o plano dela era um negócio de que quando virava o ano que fazia aniversário dela, tinha que ir lá renovar, não sei o quê. Resumindo, ela estava sem plano de saúde. Torceu o pé, a gente foi no hospital público. Cheguei lá no hospital, né? Não achei o cara da senha. No hospital público, não achei o cara para me dar a senha, não vi o painel de LED, né? Achei estranho, né? E eu lembro que eu cheguei assim e perguntei, cadê a senha, moço? Aí ele fez, fez a senha, eu não estou vendo o painel de LED aqui, apitando na hora que eu vou ser chamado. Ele fez, não, você é o 37. Aí anotou num papel assim na mão, me deu. 37, mas está em quanto? Ele, não, o médico não chegou ainda não. Né? Eu estou procurando pela especialidade, como é esse negócio de ortopedia, né? Ortopedia. Eu estava procurando pela especialidade pelo ortopédico aí, o médico ortopédico. E, se possível, eu queria saber se tem a especialidade de pé, né? É o quê? Podólogo, é? Isso não é quem corta a unha, não? Beleza. O cara falou, como é? Rapaz, tem um geral aí, né? Tem um geralzão aí, que está atendendo aí, geralzão aí, o que foi? Mas ele entende dos pés, assim, vai entender. Rapaz, mas demorou tanto esse negócio, demorou tanto. E eu vi tanta coisa triste, sabe? Eu vi tanta coisa triste e aí naquele momento Deus me permitiu ver que eu não entendo a pobreza desse Brasil. Eu não tenho a mínima noção do que é pobreza. Outro momento eu fui visitar um presídio aqui pela Cidade Viva e eu entrei em alguns corredores, não sei se você já teve essa oportunidade de entrar num presídio. E, rapaz, eram uns quadrados assim, tão pequenos. Eu acho que tem uns 10 braços lá de fora com pessoas meio que querem, de alguma forma, enxergar um pouco do lado de fora.
e eu vi cubículos, gente, com mais de 30 pessoas. Tá? E eu acho que quando Deus me permite ver essas coisas, isso foi muito no começo da minha chegada aqui na Cidade Viva e tal, e quando Deus me deu a oportunidade de fazer isso, eu acho que é o que Deus estava querendo fazer com esse cara. Deus estava dizendo para ele assim, olha, imagine se fosse você. Imagine se fosse você vivendo isso. Se coloque no lugar da vítima uma vez. Eu sei que você já passou, tem muita gente aqui que vive isso, que sofre por isso. Mas estou falando para você que nunca viveu. Para você que sempre teve um plano de saúde, que acha que esse Brasil é lindo, que esse país é maravilhoso, que, sabe, você que tem um dinheiro no bolso, você que tem possibilidade de comer numa rede de fast food, você que tem possibilidade de comer, sabe, de sair à noite, de usar uma roupa de marca, em um momento se coloca na posição de pessoas que não têm uma roupa para vestir hoje. Pessoas, gente, que foram internadas hoje, né, deitadas no chão, ou deitadas numa maca, no meio de um corredor, e as que conseguiram ser internadas. Eu acho que o grande problema da gente é a gente não encarnar no pobre, assim como Jesus encarnou. O que Jesus quis fazer com esse cara aqui é, por algum momento, dizer assim, olha, se coloca na posição do sofredor, se coloca na posição do pobre, se coloca na posição de alguém que precisa. O que é que você gostaria? Se coloca na posição de alguém que precisa de uns trocados. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem, eu era adolescente, e eu me perdi, né? Patões, quando viaja, se perde. E eu sabia para onde eu tinha que ir, só que eu não tinha R$1. E pela primeira vez na vida eu tive que pedir esmola. E eu, muito educadamente, chegava para o povo e fazia, olha, senhor, é o seguinte, eu sou de Patos, e eu estou aqui numa excursão, e eu perdi a minha carteira, o meu dinheiro, eu me perdi do pessoal da excursão, e eu queria que você me ajudasse, porque eu sei para onde eu tenho que ir, eu só preciso que você me dê aí uns R$50 para eu pegar um táxi. Aí o cara me dava 50 centavos. Eu sei que depois que eu me humilhei muito, eu consegui o dinheiro do ônibus, aí eu me contentei em ir de ônibus mesmo, né? E eu peguei o ônibus e vim. Acho que essa coisa de você se colocar na função do pobre, na posição do pobre, era o que Jesus queria com esse cara. E Jesus queria isso, gente, para que ele em algum momento internalizasse isso. Só que no final das contas, a maior motivação é o seguinte, olha o que é que esse cara fez. Vamos encerrar. Versículo 34. Diz que o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, né? Botou no banco de trás do seu carro, levou para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, ele deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, ainda lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Um tipo de amor desse, gente, ele só pode ser motivado por 2 coisas. Vou encerrar com isso. Esse amor pelo próximo, pelo pobre, ele só pode ser justificado por 2 coisas. A primeira coisa é a ideia de que nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu já preguei isso 2 semanas atrás. C.S. Lewis disse que o nosso maior pecado e a nossa maior tentação é olhar para alguém e achar que ela é alguma coisa menos do que um humano. É você olhar para uma prostituta deitada numa calçada, bêbada, e você achar que é melhor do que ela. Esse é o maior pecado que você pode ter. É você achar que você é mais humano que ela, que você está acima dessa pessoa. Esse é o maior pecado. Que a Bíblia diz que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A primeira motivação para você amar o cara que está deitado numa estrada é saber que você é igual a ele. É saber que você não tem nada, olhe para mim, você não tem nada melhor do que uma prostituta. Você não tem nada melhor do que um doente. Você não tem nada melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, porque todos nós fomos feitos igualmente à imagem e semelhança de Deus. E no pior pecador que existe na face da terra, ali repousa a imagem e semelhança do Senhor. Porque todos nós, homens e mulheres,
Homens e mulheres, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o segundo argumento é o argumento da justificação. Eu queria que você olhasse para mim para eu encerrar com isso. Entenda uma coisa, gente. A Bíblia diz que nós somos salvos por uma teologia chamada teologia da justificação pela fé. Eu preguei sobre isso quando falei sobre o Evangelho. E eu contei a história de Martin Lloyd Jones, né? Que Martin Lloyd Jones ele chegava toda semana na sua igreja e fazia a seguinte pergunta: você está totalmente convicto que é um cristão e que tem salvação em Cristo Jesus? Se você tem, levante sua mão. Vamos fazer isso de novo? Vou perguntar para você. Você tem certeza, plena convicção que é um cristão? Levanta a mão. Às vezes a gente, sabe, dá uma travada nessa mão, sabe? A gente faz, eita, mas eu pequei ontem. Eita, mas eu estava dando em cima da menina agora, em safadeza, 1% safadão. Eita, mas peraí, rapaz, que eu tive uns pensamentos agora tão pornográficos, pior do que uma revista de uma Playboy. Pior do que uma Playboy, tem tanta coisa pior, né, nesse mundo já. O grande problema quando você faz isso, quando você, sabe, em algum momento titubeia, sabe, em algum momento você tem medo de levantar a sua mão, é porque por um milésimo de segundo você esquece que você não é justificado pelas suas obras. Não é o seu pecado ou a sua santidade que te leva para o céu. Não são as obras que te justificam. Quem é que te justifica? Jesus, a cruz. A cruz é o que nos justifica. A fé em Jesus é o que nos justifica. Então você pode levantar a mão para o céu dizendo: eu sou um pecador que acabei de pecar, mas eu sei que eu tenho o Senhor e eu me arrependo dos meus pecados. E eu sou salvo não pelo que eu faço, mas pela fé que há em mim e que Jesus me deu. Isso, gente, é a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Vai ter uma fila enorme assim, com todo mundo que morreu. Vai estar você, vai estar Hitler, vai estar até Dilma. Vai estar todo mundo assim na filinha. Aí vai passar Hitler assim, aí vai subir numa balança para ver o tamanho dos pecados dele. Aí vai dar 3 voltas na balança assim, ó. Entendeu? Aí ele vai, puf, para o inferno. Aí vem Dilma, eu vou dizer. Vem Dilma. Né? Vem um congresso tudinho, vem uma desgraceira desse Brasil tudinho. Aí sobe uma desgraceira dessa, que a gente tem que orar por eles, mas sobe lá na balança, aí dá 25 voltas assim, ó. Aí vai para o inferno. Aí vem tu, né? Vem tu, coitado, subisse na balança, 50 voltas, chega, foi um ventilador assim na sua cara, assim, de tanto que o bicho girou. Aí tu já baixa a cabeça, né? Já fica todo envergonhado, desculpa aí, São Pedro. Aí vai indo para o inferno. Aí quando vai, alguém toca no seu braço assim, no seu ombro, e fala: não, peraí, com você é diferente. Quem sobe na balança para você sou eu. Aí sobe Jesus, fica paradinho assim, ó. Mexe alguma coisa aqui? Mexe nada. Aí você está lá com as 25 voltas, 50 voltas da balança, Jesus coloca a mão no seu ombro e te leva, porque quando Deus olha para você, Deus não vê você, Deus vê Jesus. A justificativa para você ir para o céu é a sua fé em Cristo Jesus. Isso é a justificação pela fé. Nós somos salvos unicamente pelas obras de Jesus. De Jesus. Normalmente, quando a gente é muito fissurado na teologia da justificação pela fé, a gente acaba esquecendo das obras. Só que aí Tiago diz o quê? O apóstolo Tiago: se você mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei minhas obras pela fé. A galera das obras, eles são muito fissurados nas obras, sabe? Na questão social, como a galera da missão integral.
Só que aí eles esquecem um pouco da justificação pela fé, sabe? E começam a achar que vão ser salvos pelas coisas que fazem. Está tudo errado, gente. Eu vou lhe dizer como é simples. Quando você é salvo pela fé, e quando você entende a justificação que há pela fé, você entende que você é um miserável, que você é um pobre de espírito. Olhe para mim. Quando você entende que você é justificado pela fé, você sabe que, como tem lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, bem-aventurados serão vós, quando vocês forem o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que é o pobre de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que é miserável diante de Deus. Ele sabe que diante de Deus ele não é nada, ele não tem nada, sabe? Ele é destituído de qualquer valor em si mesmo. Ele sabe que se depender de si, ele não tem direito a nada. Nosso grande problema, gente, é que a gente fica querendo ser salvo pelas nossas obras, ou a gente fica podando o agir de Deus em nossa vida pelas nossas obras. Entenda uma coisa, eu e você somos miseráveis. Paulo disse isso, o que quero fazer não faço, o que não quero fazer eu faço, miserável homem que sou. Nós somos miseráveis, nós somos pobres de espírito. Só que Jesus diz o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado é aquele que sabe que não tem nada. Bem-aventurado é o cara que sabe que é um pecador. Bem-aventurado é quando você sabe, você tem convicção do pecador que você é. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus, ele só brigou com um tipo de gente nas Escrituras, você já viu isso? Jesus só brigou com gente que achava que era rico na fé. Jesus só discutiu com um cara que achava que era alguma coisa, para o cara que chegava diante de Jesus assim e dizia, cumpri a lei, estou cumprindo aí os mandamentos tudinho, viu? Estou usando a roupa certa, estou falando o vocabulário certo, estou indo para o culto todo dia, estou fazendo isso, sou rico na fé. A grande desgraça da igreja hoje no Brasil, gente, são os ricos na fé. São as pessoas que conseguem colocar o dedo na cara de outro e se achar mais santo do que o outro. São pessoas que conseguem olhar para o outro e julgar, conseguem olhar para uma pessoa que caiu e não ter o mínimo de misericórdia por ela. São pessoas que conseguem olhar para o pecador, para o perdido, sabe? Para aquela pessoa que acabou o namoro, aquela pessoa que desgraçou a vida de alguma forma, que se afastou de Deus, que se afastou da casa dos pais, enfim. E essa pessoa olha para o pecador e se acha melhor do que ele. Essa é a desgraça do Brasil. A desgraça do mundo, da igreja no mundo, são pessoas que se acham melhores do que as outras, porque tem um microfone na mão, ou porque tem um ministério nas costas, ou porque faz alguma coisa no reino. O que nós fazemos não é nada diante do que Jesus fez. O grande problema da igreja, gente, são os ricos na fé. São essas pessoas que acham que são alguma coisa, que tem alguma coisa para negociar com Deus. São horríveis essas pessoas, mas tem gente pior. É a classe média da fé. Porque classe média é uma desgraça. Ele faz assim. Ele nem é rico, né? Mas ele também não quer ser pobre. Sabe? Aí vai na Riachuelo. Entendeu? Compra um negócio lá dos Estados Unidos, escondido na mutreta. Sabe? Porque quer mostrar que é rico. O classe média da fé, gente, é o hipócrita. É o hipócrita. Perdoe a brincadeira, o excesso nisso aí, mas é o hipócrita. É o cara que não tem nada, mas quer mostrar que tem, quer esbanjar, sabe? Quer mostrar para os outros, quer mostrar que é líder, quer mostrar que é bom, quer mostrar que está pregando, quer mostrar o ministério o tamanho do ministério dele. Sabe, quer mostrar as obras. É o caba que está assim na fila da balança aqui, né? Faz Hitler, sai do meio que você vai ver agora o que é um caba magro. Sai do meio, Mata Teresa de Calcutá, que eu vou mostrar aqui quem é que realmente fez alguma coisa nesse mundo. É o cara que acha que suas obras têm algum valor diante de Deus. Isso é a desgraça da igreja, gente. A desgraça da igreja. Quer ver o que é uma igreja grande? Quer saber o que é uma pessoa, um herói na fé? É uma pessoa que bate no peito assim e diz, olha, eu sou um miserável. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém.
Eu não sou nada. Se Jesus não tivesse salvado minha vida, eu não era nada. Nada. Quando você entende que é um pobre na fé, de espírito. E essa pobreza de espírito, isso é um elogio, viu? Você não está entendendo? Porque na Bíblia, Tiago dele diz isso também. Você tenha orgulho de ser pobre. Porque Deus ama os pobres. No final você sabe que é um pobre na fé, pobre de espírito, melhor dizendo. Aí você vai dizer, qual é o motivo para eu salvar, para eu parar meu carro e ajudar o pobre? Qual é a justificativa para eu parar o que eu estou fazendo e ajudar alguém? Para eu perder meu tempo e ir para o ministério? Qual é a justificativa para eu perder minha Páscoa, em vez de estar em casa comendo ovo trufado, aquele de maracujá assim, ó. Não está custando nem R$300. Qual a justificativa para eu deixar minha casa, meu ar-condicionado, minha Netflix? Pelo amor de Deus, qual o motivo que eu tenho de não terminar minha série na Páscoa e me meter no tambor em Campina Grande? É saber que no tambor, sabe, no São José, em qualquer comunidade desse Brasil e desse mundo, não existe ninguém melhor ou pior do que eu. Eu sou um miserável, como qualquer pessoa desse mundo. Mas o Senhor Jesus me alcançou. E eu tenho um tesouro tão grande no meu coração, que eu não consigo ficar aqui com Ele, sabendo que eu fui justificado unicamente pela fé. Eu não consigo ficar com isso, sem entregar isso para as pessoas. O motivo de você parar o seu carro, sujar as suas mãos, gastar o seu dinheiro, perder o seu tempo pelo outro, é porque quando eu faço isso pelo outro, eu faço isso para Deus. Diz que uma mulher, ela tinha uma herança muito grande e ela só tinha um sobrinho. Uma senhora muito velhinha, tinha uma herança milionária, mas não tinha marido, não tinha filha, ela tinha somente um sobrinho. E quando ela morresse, todos os seus milhões iriam para esse sobrinho. Só que algumas pessoas começaram a desconfiar e diziam a ela, olha, seu sobrinho, ele quer só seu dinheiro. Seu sobrinho, ele não se preocupa com você. Diz que essa mulher ficava em dúvida, ficava com medo não sabia se pegava seus milhões e doava para uma instituição ou deixava seus milhões serem herdados para o seu sobrinho, até que em um momento ela teve uma ideia. Ela acordou de madrugada, vestiu-se de mendigo, deitou-se na calçada do prédio do seu sobrinho e ficou lá. Diz que seu sobrinho passou, viu uma senhora jogada na calçada do seu prédio e começou a gritar a essa mulher e dizer, sai daqui, você está sujando o meu ambiente, você está atrapalhando a minha passagem. E disse que expulsou a mulher de lá. Naquele momento, aquela senhora viu que aquele sobrinho não era digno da sua herança. Da mesma forma, Jesus, algumas pessoas hospedaram em sua casa anjos e não sabiam. Algumas pessoas negaram um copo d'água a outros, negaram um prato de comida a outros. E ali, Mateus 25 diz que você negou ao próprio Jesus. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Jesus que fez tudo para mim. Agora, se eu sou realmente salvo, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o meu próximo. Mas o principal é, quando eu amo o meu próximo, eu amo Deus. A igreja só vai alcançar a rua se a igreja entender que lá na rua existe Deus. A gente acha que Deus só está aqui dentro na igreja. Deus está na rua, na vida de uma criança abandonada, na vida de uma prostituta, na vida de um morador de rua. É muito fácil enxergar Deus aqui. O desafio da igreja é enxergar Deus lá. O Deus que está na rua. Amar a Deus amando a rua. Que Deus nos abençoe.